Aquela manhã chuvosa em São Paulo tinha um peso diferente para José Rafael. Um peso que parecia condensar toda a umidade fria da cidade diretamente em seus ombros. Ao pisar no Fórum João Mendes, com seus sapatos já conhecedores de muitas caminhadas e a camisa social simples, mas impecavelmente passada por sua mãe, ele sentiu o contraste como um arrepio. Não era o frio da manhã, mas o gelo dos olhares que o mediam de cima a baixo, olhares que deslizavam por ele e pareciam não registrar o advogado, apenas o jovem negro, magro, vindo de onde Judas perdeu as botas, ousando adentrar aquele templo de ternos caros e vozes impostadas. Por dentro, uma mistura de ansiedade e uma teimosia antiga, quase uma segunda pele, o mantinha ereto. Ele não estava ali por acaso, e cada célula do seu corpo parecia vibrar com a urgência de provar isso. Não para eles, mas para si mesmo e para Dona Marta. A sala de audiência era imponente, quase opressora, com sua madeira escura e o silêncio carregado, que antecede as batalhas verbais. O burburinho cessou por um instante incômodo quando ele se anunciou, e José pôde sentir a incredulidade pairando no ar, mais densa que o cheiro de carpete antigo e processos acumulados. O juiz Joaquim Braga, com seu semblante que não prometia amizades, o encarou por cima dos óculos, e naquele breve instante, José sentiu o peso de todos os estereótipos que sabia que estavam sendo projetados sobre ele. A juventude, a cor da pele, a origem humilde, tudo aquilo parecia gritar mais alto do que o diploma que tanto lutara para conseguir. Mas por baixo do nervosismo que lhe causava um frio na barriga, havia uma chama de convicção, a lembrança do rosto sofrido de Dona Marta e a promessa silenciosa que fizera a ela e a si mesmo. No breve silêncio que se instalou, enquanto os advogados da AgroSan trocavam olhares que pareciam carregar um misto de desdém e diversão contida, a imagem de Dona Marta surgiu nítida na mente de José. Ele revisitou o instante em que ela, com os olhos marejados, mas a voz firme de quem já viu muita coisa nessa vida, lhe entregou não apenas uma pasta com documentos amarelados pelo tempo, mas a última centelha de sua esperança. "Confio em você, meu filho", ela dissera, e aquelas palavras ecoavam nele com uma força quase física, um escudo contra a arrogância de Marcos Tavares, o advogado da parte contrária, que agora o fitava com um sorriso que não alcançava os olhos, um sorriso que era puro cálculo e subestimação. José sentia a condescendência emanando dele, a certeza do homem poderoso de que aquele garoto franzino seria engolido em minutos. Mal sabia Tavares que aquela aparência escondia noites em claro debruçado sobre livros. A fome de justiça que o movia desde que entendera as engrenagens cruéis do mundo e uma preparação meticulosa para este exato momento. O juiz Braga pigarreou, um som seco que cortou o ar e deu início oficial aos trabalhos, e o coração de José pareceu dar um salto, para logo em seguida encontrar um ritmo tenso, mas controlado. Ele observou Marcos Tavares se levantar com a pompa de quem domina aquele palco, e as primeiras palavras do advogado da AgroSan vieram carregadas de uma ironia fina, questionando veladamente a capacidade de um estagiário glorificado, como ele certamente o via, pensou José, de lidar com a complexidade do caso. Cada sílaba de Tavares era calculada para desestabilizá-lo, para pintá-lo como um aventureiro despreparado diante da corte. Uma onda de indignação esquentou o sangue de José, mas ele a conteve, transformando-a em combustível. Lembrou-se do conselho de seu antigo professor: a melhor resposta para o desprezo é a competência. Apertou discretamente a caneta entre os dedos, sentindo a textura familiar do plástico, e focou no plano que traçara, nas provas que reunira, na história de décadas de uma família que Tavares tentava apagar com jargões jurídicos e manobras processuais. Quando finalmente chegou sua vez,
José sentiu a própria voz quase como um eco distante, um leve tremor inicial que ele se esforçou para domar, buscando a firmeza que ensaiara tantas vezes diante do espelho rachado de seu quarto. Não havia espaço para floreios, apenas para a verdade nua e crua de Dona Marta. Começou a narrar a história daquele pedaço de chão, não como um advogado, mas como alguém que compreendia o valor de raízes fincadas com suor e sacrifício. Descreveu como os pais de Dona Marta chegaram ali, como cada tijolo da pequena casa foi erguido com as próprias mãos, a infância dela correndo por aquele quintal. Apresentou o título original da propriedade, um documento simples, quase artesanal, com as bordas puídas pelo tempo, mas com a força incontestável da primeira posse. Era um contraste gritante com os papéis volumosos e impressos a laser da AgroSan. Naquele momento, ele não era apenas José Rafael. Era a voz de sua comunidade, a voz de todos os "ninguém escuta" que sua mãe sempre mencionava. E essa responsabilidade, em vez de esmagá-lo, dava-lhe uma clareza surpreendente. Marcos Tavares não demorou a intervir com um muxoxo de impaciência e um comentário sarcástico sobre historinhas comoventes que não tinham lugar em um tribunal sério, tentando claramente minar a conexão emocional que José poderia estar construindo. Mas José não se deixou abalar. Olhou diretamente para o advogado da AgroSan, uma calma gélida se instalando em seu íntimo, e respondeu com uma polidez cortante que a história de uma vida não era irrelevante quando se tratava de justiça. Então, com a mesma serenidade, começou a dissecar os documentos da poderosa empresa. Foi ali, naquele instante, que sua preparação obsessiva começou a brilhar. Apontou a primeira inconsistência, uma data que não batia, uma assinatura que parecia destoar das demais no mesmo processo da AgroSan. O juiz Braga, que até então mantinha uma expressão impenetrável, inclinou-se minimamente para frente, e José percebeu um foco diferente no olhar do magistrado, como se uma fresta de curiosidade tivesse sido aberta em sua armadura de ceticismo. Uma pequena, quase imperceptível onda de esperança aqueceu o peito de José. Ele estava apenas começando. Com a atenção do juiz minimamente capturada, José sentiu que era o momento de aprofundar a estocada. Ele então começou a expor, com uma clareza que surpreenderia quem o julgasse apenas pela idade, os resultados de suas incansáveis noites de pesquisa nos cartórios e arquivos públicos, lugares onde a poeira do tempo guardava segredos em caligrafias desbotadas. Detalhou como as datas dos supostos registros da AgroSan conflitavam com outros documentos oficiais da mesma época, como um carimbo específico parecia ter sido aplicado de forma anacrônica, utilizando um modelo que só passaria a existir anos depois da data alegada no papel. Não usou termos jurídicos empolados de propósito. Explicou a fraude de uma maneira que até um leigo pudesse visualizar a linha do tempo adulterada. Enquanto falava, lembrava-se das madrugadas em que, movido a café e a uma obstinação quase febril, cruzava informações, sentindo o cheiro de papel velho impregnar suas roupas e da pequena euforia que sentiu ao encontrar a primeira prova contundente. Agora, ali, sob os olhares anticéticos, ele via alguns rostos na plateia se inclinarem para a frente, o burburinho hostil dando lugar a um silêncio intrigado. Tavares, percebendo que o terreno começava a ficar escorregadio e que o jovem advogado não era o amador que ele esperava, partiu para um ataque mais direto, mais pessoal. Interrompeu José com uma veemência calculada, acusando-o de criar fantasias conspiratórias e de tentar ludibriar o juízo com acusações levianas, insinuando que a inexperiência e talvez a ânsia juvenil por notoriedade o estivessem levando a distorcer os fatos. A menção à juventude e a forma como Tavares a pronunciou carregavam um veneno que José sentiu atingi-lo no âmago.
Mas ele respirou fundo, ignorou a provocação direta e, com uma serenidade que lhe custou um esforço imenso, voltou-se para o juiz. Com a devida vênia, meritíssimo, os fatos não são fantasiosos quando corroborados por testemunhas, disse ele. E então, com a permissão do juiz, chamou o primeiro dos vizinhos de Dona Marta. Eram pessoas simples, idosas, cujas palavras, embora despidas de qualquer rebuscamento, pintavam um quadro vívido e consistente da vida de Dona Marta naquela terra, uma história que falava por si só e que José sentia ressoar com uma verdade muito mais poderosa do que qualquer artifício retórico de seu oponente. O primeiro a depor foi seu Antônio, um senhor de mais de 70 anos, cujas mãos calejadas seguravam o chapéu amassado sobre o colo. Com a voz um pouco trêmula no início, mas ganhando firmeza sob a condução gentil de José, ele contou como conhecera o pai de Dona Marta ainda menino, como brincavam juntos no riacho que passava nos fundos do terreno em disputa, muito antes de qualquer placa da Agrosan sonhar em existir por ali. José o guiava com perguntas simples, claras, permitindo que a narrativa fluísse naturalmente, sem pressa. Ele sabia que a força daquelas palavras residia na sua simplicidade, na ausência de artifícios. Enquanto seu Antônio falava, descrevendo festas juninas no quintal de Dona Marta, mutirões para consertar telhados após tempestades, a vida comunitária que pulsava ali, José sentia um calor se espalhar pelo peito. Era a verdade deles, a história viva, e ele percebeu olhares na plateia que já não eram de escárnio, mas de uma atenção genuína, quase respeitosa. Até o juiz Braga parecia escutar com uma concentração que ia além da mera formalidade. Quando Tavares iniciou o contra-interrogatório, o clima na sala mudou abruptamente. O advogado da Agrosan, com sua postura altiva e perguntas capciosas, tentou a todo custo desmerecer o depoimento de seu Antônio, insinuando falhas de memória devido à idade, questionando datas com uma agressividade que beirava o desrespeito. O senhor tem certeza dessa data ou sua memória já não é mais a mesma de antigamente? Ele perguntou, com um tom que fez o velho se encolher. José sentiu o sangue ferver. Interveio prontamente com objeção, meritíssimo. O advogado está tentando intimidar a testemunha. Dito com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo e pareceu ecoar na sala. O juiz, após um breve momento de consideração, acatou, advertindo Tavares para que se ativesse aos fatos. Aquela pequena vitória, a defesa da dignidade daquele senhor, deu a José uma nova dose de coragem. Ele não estava ali apenas para apresentar provas técnicas, estava para proteger a humanidade de seus constituintes contra a frieza dos números e o poder do dinheiro. E percebeu, com uma clareza cortante, que a luta era muito maior do que imaginara. O clímax da argumentação de José veio com a apresentação de um laudo pericial que ele conseguira, a muito custo e com a ajuda de um antigo professor que se sensibilizara com a história, de um especialista em documentoscopia. Este perito, um senhor discreto e com décadas de experiência, havia analisado as cópias dos documentos da Agrosan e o título original de Dona Marta. Com uma linguagem técnica, mas que José se encarregou de traduzir para o entendimento de todos, o laudo apontava para indícios claros de montagem e adulteração nos papéis da empresa. Uma assinatura que, ampliada digitalmente, revelava hesitações e sobreposições suspeitas, um tipo de tinta em um carimbo que só passou a ser fabricado anos depois da data que constava no documento. Enquanto José expunha as conclusões do perito, mostrando os slides com as ampliações das assinaturas e os comparativos dos selos, um silêncio quase absoluto tomou conta da sala. Ele sentia cada par de olhos fixos nele, o peso daquele momento crucial.
Era a ciência, fria e objetiva, confirmando o que as histórias e os documentos antigos de Dona Marta já sopravam. Uma injustiça estava em curso. Marcos Tavares levantou-se abruptamente, o rosto vermelho, a compostura de antes visivelmente abalada. Tentou desqualificar o perito, alegando que era um amigo do advogadozinho. Questionou a metodologia com termos jurídicos complexos, numa clara tentativa de confundir e semear dúvida onde a clareza começava a reinar. Sua voz estava mais alta agora, quase agressiva, mas José não recuou. Com uma calma que ele mesmo se surpreendia em possuir, refutou cada ponto. Explicou a reputação ilibada do perito, detalhou novamente a metodologia, com simplicidade, demonstrando um domínio do assunto que ia além do que se esperaria de alguém tão jovem. O juiz Braga interveio, pedindo a Tavares que se acalmasse e permitisse que a defesa concluísse sua apresentação das provas. Naquele instante, José percebeu que algo fundamental havia mudado no ambiente. Não era mais o menino de Paraisópolis contra o sistema. Era um advogado com argumentos sólidos, enfrentando o outro, e a balança da credibilidade parecia, pela primeira vez, pender sutilmente a seu favor. Uma exaustão profunda o atingiu, mas junto com ela, uma sensação de dever quase cumprido. O juiz Braga, após um pigarro que pareceu limpar o ar de qualquer resquício de dúvida sobre quem comandava ali, anunciou que era o momento das alegações finais. Um silêncio quase reverente se instalou. José respirou fundo, sentindo o cheiro de poeira e expectativa que emanava da sala. Não carregava um discurso decorado, mas sim a história de Dona Marta, as provas que desvendara, a injustiça que se recusava a aceitar. Olhou brevemente para sua cliente, um olhar que buscava e oferecia força. Então, começou a falar. Sua voz, agora firme e clara, ecoou pelo ambiente. Relembrou a jornada da família Silva naquele pedaço de terra, a dignidade de uma vida construída com as próprias mãos, e contrapôs isso à frieza dos documentos da Agrosan, manchados pela dúvida da fraude. Não se limitou aos aspectos técnicos, falou sobre o direito à moradia, à memória, à justiça que deveria ser cega ao poder econômico, mas atenta à verdade dos fatos e à humanidade das pessoas. Sentiu as palavras fluírem com uma naturalidade que vinha da alma, do âmago de sua convicção de que lutava pela coisa certa, pelo elo mais fraco. Em seguida, Marcos Tavares teve sua vez. Seu tom era notavelmente menos arrogante, a postura já não tão imperial. Tentou, com habilidade e um foco renovado em tecnicalidades jurídicas, desmerecer as provas de José, argumentando que as testemunhas eram parciais, que o laudo pericial não era conclusivo, que a Agrosan era uma empresa idônea com direitos legítimos. Buscou pintar José como um jovem idealista, mas ingênuo, que se deixara levar por uma narrativa sentimental. Contudo, suas palavras pareciam carecer da convicção anterior, como se ele próprio já não acreditasse tão piamente na solidez de sua defesa. José ouvia com atenção, cada fibra do seu ser tensa, mas com uma serenidade interna que o surpreendia. Ele fizera tudo o que estava ao seu alcance. Olhou de relance para Dona Marta. Ela mantinha a cabeça erguida, os olhos fixos no juiz, uma rainha em seu próprio direito, esperando o veredito sobre seu pequeno, mas imenso reino. Aquele olhar dela, de uma dignidade inabalável, era para José a maior das validações, acontecesse o que acontecesse. O juiz Braga anunciou que se retiraria por um breve período para deliberação. O som da cadeira rangendo ao se afastar pareceu ecoar por uma eternidade na sala subitamente silenciosa, um silêncio palpável, denso como o mormaço que entrava pela janela. Para José, cada segundo se arrastava com o peso de uma bigorna. Ele tentava controlar a respiração, mas seu peito subia e descia numa agitação contida.
Olhou para Dona Marta, que tinha os olhos fechados, os lábios se movendo numa prece silenciosa. Ele via nela a representação de tantas outras vidas que dependiam daquela fagulha de esperança, da crença de que a justiça, mesmo tardia, mesmo improvável, poderia acontecer. Lembrou-se de sua mãe, do quanto ela sacrificara para que ele chegasse até ali, da zombaria dos colegas no colégio de elite, do preconceito velado nos escritórios de advocacia. Tudo aquilo se condensava naquele instante, naquela espera que parecia suspender o tempo e o espaço. A ansiedade era um nó em sua garganta, mas por baixo dela uma estranha paz começava a se instalar. A paz de quem lutou a boa luta com as armas que tinha. O retorno do juiz Braga foi precedido por um murmúrio que rapidamente se extinguiu quando ele se sentou, ajeitando os óculos sobre o nariz e folheando algumas anotações com uma lentidão que para José era torturante. O magistrado limpou a garganta. Seus olhos percorreram a sala, detendo-se por um instante em José, depois em Tavares, antes de se fixarem em algum ponto à sua frente. Começou a falar e sua voz era grave, cada palavra pesada com a autoridade do cargo. Relembrou os argumentos de ambas as partes, a complexidade das provas documentais, os testemunhos apresentados. José sentia o coração bater descompassado, quase audível no silêncio tenso. Então, o juiz começou a destacar as inconsistências nos documentos da AgroSan, a força dos depoimentos das testemunhas de Dona Marta, a clareza do laudo pericial. E vieram as palavras que José jamais esqueceria. Diante do exposto e considerando a robustez das provas apresentadas pela defesa, julgo procedente o pedido da senhora Marta Silva, reconhecendo seu direito de uso capião sobre o imóvel em questão. Um soluço escapou dos lábios de Dona Marta, e José sentiu as próprias pernas fraquejarem, uma onda de alívio tão intensa que quase o derrubou. As lágrimas vieram aos seus olhos sem que ele pudesse contê-las. Lágrimas de exaustão, de alegria, de uma justiça que por um momento ele temeu que jamais chegaria. No instante seguinte à proclamação da vitória, o tempo pareceu voltar a correr, e a sala de audiência se encheu de um burburinho agora completamente diferente. Dona Marta, com o rosto banhado em lágrimas, que não eram mais de tristeza, mas de um alívio que parecia lavar anos de angústia, agarrou as mãos de José com uma força surpreendente. "Conseguimos, meu filho, você conseguiu!" Ela repetia, a voz embargada, e José apenas a abraçou, sentindo os ombros dela tremerem. Ele próprio ainda lutava para processar a magnitude do que havia acontecido. Era como se um peso invisível que ele carregara por tanto tempo, o peso da descrença alheia, da responsabilidade, da luta contra um gigante, tivesse sido subitamente removido. Do outro lado da sala, Marcos Tavares parecia ter envelhecido uma década em poucos minutos. Sua expressão era uma mistura de choque e incredulidade, a arrogância de antes completamente desfeita, substituída por um vazio atordoado, enquanto seus assessores cochichavam freneticamente. José viu alguns olhares da plateia se voltarem para ele. Agora não com curiosidade ou desdém, mas com uma espécie de admiração hesitante. Ao saírem da sala, já no corredor mais movimentado do fórum, algumas pessoas que assistiram ao julgamento se aproximaram. Um advogado mais velho, de terno impecável, que José notara observando-o com atenção durante toda a audiência, estendeu-lhe a mão. "Parabéns, rapaz! Fez um excelente trabalho. Poucos teriam sua coragem e sua competência", disse ele, com uma sinceridade que pegou José de surpresa. Ele agradeceu, um pouco sem jeito, sentindo o rosto corar. Não buscara reconhecimento, apenas a justiça para Dona Marta. Mas era inegável que aquelas palavras, vindas de um colega experiente, aqueciam seu coração.
O próprio juiz Braga, ao passar por eles a caminho de sua câmara, lançou a José um breve, quase imperceptível, aceno de cabeça, um gesto mínimo, mas que para o jovem advogado pareceu carregar um mundo de significado. Era o reconhecimento silencioso de que ele não era apenas um acaso, mas uma força a ser considerada. Enquanto Dona Marta era abraçada por alguns vizinhos que vieram apoiá-la, José sentiu uma onda de gratidão e a certeza renovada de que sua jornada estava apenas começando. Ao deixarem para trás o gigantismo cinzento do Fórum João Mendes, José Rafael percebeu que a chuva fina da manhã havia cessado e um sol tímido começava a romper as nuvens, como se a própria natureza espelhasse a reviravolta que acabara de acontecer. Dona Marta caminhava ao seu lado, não mais com o peso da incerteza nos ombros, mas com uma leveza recém-descoberta, os olhos ainda úmidos, mas agora brilhando com uma gratidão serena. Ela segurou o braço de José e, com a simplicidade de quem oferece o bem mais precioso, convidou-o para tomar um café em sua casa, a casa que ele ajudara a salvar. Um turbilhão de pensamentos e emoções ainda percorria a mente de José. A imagem de sua mãe, Dona Vera, e seu sorriso exausto, mas orgulhoso, era a mais forte. Ele mal podia esperar para lhe contar, para ver em seus olhos o reflexo daquela vitória que, no fundo, também era dela, fruto de cada madrugada que ela enfrentara, de cada sacrifício silencioso. Aquele dia reafirmava com uma força inabalável o propósito que ele escolhera. A convicção de que, mesmo nas batalhas mais desiguais, a justiça, quando empunhada com verdade e coragem, poderia florescer. Mais tarde, já no ônibus que o levava de volta para Paraisópolis, o contraste entre o centro imponente da cidade e a realidade pulsante de sua comunidade nunca lhe pareceu tão nítido nem tão significativo. As paredes do fórum, os ternos caros, a linguagem empolada, tudo aquilo parecia um universo à parte, mas ele provara a si mesmo e talvez a alguns outros que as pontes entre esses mundos poderiam ser construídas. Relembrava os rostos no tribunal, a face inicialmente dura do juiz Braga, que se suavizara minimamente ao final, a arrogância desfeita de Marcos Tavares, os olhares da plateia que transitaram da zombaria para uma atenção quase respeitosa. Não sentia rancor, mas uma compreensão mais profunda das barreiras invisíveis que precisavam ser derrubadas todos os dias. A frase que sempre o guiara, ser a voz de quem ninguém escuta, ganhava agora uma dimensão palpável, real. Sabia que aquela vitória era apenas um passo, uma batalha vencida numa guerra muito maior, mas a experiência o transformara. Sentia-se mais forte, mais preparado e com o coração aquecido pela certeza de que estava exatamente onde deveria estar. Aquela noite, em seu quarto simples em Paraisópolis, enquanto a cidade pulsava lá fora com seus milhões de destinos entrelaçados, José Rafael não sentia apenas o cansaço de um dia vitorioso, mas a sedimentação de uma transformação profunda. O jovem que entrara no Fórum João Mendes naquela manhã chuvosa, carregando o peso do mundo e a descrença alheia, dera lugar a um homem que, embora ainda jovem, conhecera a face mais dura da injustiça e a força indomável da perseverança. Aquele caso, aquela senhora, aquela batalha no coração do sistema não seriam apenas uma boa história para contar, mas a fundação sobre a qual ele construiria sua vida. A ingenuidade dera lugar a uma clareza mais afiada sobre o mundo, mas o idealismo, em vez de se apagar, ganhara a solidez da experiência. Ele sabia, com uma certeza que lhe aquietava a alma, que muitas outras Donas Martas cruzariam seu caminho e que a luta seria constante, árdua, por vezes desanimadora. Mas agora ele também sabia, com cada fibra do seu ser, que a voz da justiça, mesmo quando pequena e vinda de onde menos se espera, podia sim ecoar e mudar o curso das coisas.
E ele estava pronto. Se gostou e se emocionou, comente seu nome e a cidade de onde ouviu esse emocionante relato. Se inscreva para mais e deixe seu like. Compartilhe com seus amigos